Bom, galera, tá gravando aqui. Bom, hoje eu vou trazer um assunto para estar comentando com vocês sobre uma das tecnologias que tá bem popular no mercado hoje, né? Aí eu fiz uma benchmark, né, uma pesquisa de mercado que foi até uma solicitação da Jéssica de quais pontos que a gente poderia melhorar de melhorias internas na equipe mesmo. Então eu fiz um benchmark de vários tipos de aplicações que a gente poderia usar internamente na equipe e um deles eu me acabei deparando com o Sonar Cube, tá? Então eu vou apresentar um pouco sobre o Sonar Cube, o porquê que a gente está trazendo essa tecnologia. E o objetivo final do Sonar é que ele é um code quality, para a qualidade contínua das nossas aplicações, né? Então ele vai funcionar tanto nas aplicações mobile, tanto nas aplicações voltadas a sistemas, tá? E, bom, antes de começar, eu sou o Victor, né? Todo mundo já me conhece aí. Bom, antes de começar falando um pouco sobre o Sonar Cube, eu queria destacar um pouco sobre o que é Code Quality, tá? Code Quality, traduzindo para o português, nada mais é que uma qualidade de código. Ou seja, é uma qualidade para a gente criar um código que não seja apenas tecnicamente robusto, mas também fácil de usar. Ou seja, com isso a gente caminha para um padrão de qualidade e quando o assunto é voltado a padrão, aqui a gente se baseia há anos, tá? Anos. Quando o assunto é baseado a padrão, a gente está falando há anos. Por quê? Porque a gente começa agora a partir de um padrão de qualidade que o Sonar Cube nos proporciona, que até da manutenção em projeto legado acaba ficando mais fácil para a gente. Porque conforme os anos vão se passando, a gente já seguiu um padrão de code quality, de qualidade de código. Então, até um projeto legado no futuro acaba sendo mais fácil da manutenção. Eu falo porque projeto legado hoje, para dar manutenção num projeto legado, é um pouco mais robusto, né? Como a gente fala aqui. Porque antigamente a gente não tinha esses tipos de tecnologia que a gente tem hoje no mercado, para a gente tratar isso hoje. Então, quando a gente fala é fácil de usar, a gente entra em 6 pontos aqui: clareza no código, simplicidade, facilidade, testável, né? Porque, ou seja, a gente cria um código, mas ele tem que ser testável depois para a gente criar algum teste de unidade assim que possível no futuro. E reutilizável, ou seja, o código pode ser reutilizável para qualquer tipo de componente, né? Esse é um dos padrões do Code Quality. E também a documentação, né? Tá uma documentação atualizada. E hoje no mobile a gente segue esses princípios até a questão da documentação. A gente documenta tudo que for API, caso de uso, a gente documenta tudo. Então, a questão de code quality no mobile a gente está bem robusto em questão disso, né? Então, falando um pouco de cada um deles, a clareza se baseia sobre escrever o código que seja fácil de entender, né? Que hoje é bem difícil de a gente encontrar um código, a gente ler um código de outro dev que seja fácil de entender. Eu nunca peguei um código de outro dev que é fácil de entender. Então, por isso que o SonarQube vem para trazer um padrão para a gente de qualidade, que a gente consegue seguir um padrão no qual que seja fácil compreensão para todos os devs. E a simplicidade, ou seja, simples e direto, ou seja, optar por soluções simples e direta, que seja também fácil de entender. E o quão simples é entender a lógica, né? E também fácil de executar testes e projetado para reutilização, para reutilizar o código para outros componentes. E documentação atualizada, tá? Então, hoje no mobile a gente segue com as documentações atualizadas, mas não é em todos os projetos que a gente vê isso, né? Então, esses são os padrões de code quality. Antes de eu falar um pouco sobre a importância do SonarQube para a gente como equipe. E depois daqui, a gente começa a entrar um pouco mais sobre o que é Clean Code, tá? Clean Code, eu resumi aqui um texto direto e objetivo, né? Se a gente for pegar o livro, é 500 páginas, mas isso aqui é só 500 páginas resumido numa frase, direto e objetivo. Código limpo é aquele que é fácil de ler, manter e entender, mas que permaneça robusto e seguro. Ou seja, fácil de ler e manter, ele já entra no Code Quality, e robusto e seguro, porque aqui a gente vai entrar com o SonarQube
para poder fazer uma análise se aquele código realmente é robusto e se ele realmente é seguro, tá? Porque o SonarQube acaba fazendo algumas análises de IA que ele usa para tirar algum relatório por cima. E aí a gente tem 3 pontos aqui para o Clean Code. Legibilidade, ou seja, variáveis em funções claras e objetivas, que é o bem difícil de a gente encontrar hoje. E não tem um padrão. Você cria qualquer classe, qualquer nome de variável, função do jeito que você quiser. Sei lá, coloca add underline, add 1, 2, 3 e não tem padrão. E assim vai. E assim vai crescendo os projetos, ficando grande, vão ficando um legado e com o futuro vão passando e a gente não vai entender nada. Então vocês vão ver que o SonarQube vai ser pra gente, de fato, seguir um padrão de qualidade, tá? E escrever código com simplicidade, evitar complexibilidade e facilitar a compreensão, tá? Então ele entra também no qualidade de código, que é o que eu citei lá atrás. E a manutentabilidade, que também é um ponto que o SonarQube bate bastante, que é fácil de manter ao longo do tempo, que eu já estou tentando falar desde o início da apresentação, tá? E aí aqui eu vou falar um pouco sobre o SonarQube em campo, né? O que isso tem a ver? O SonarQube, aqui já depois de embaixado, instalado num projeto, tá? Então, qual que é o objetivo dele? O objetivo dele, ele é um projeto open source, que ele vai estar rodando ali um servidorzinho. E o objetivo dele é debater em más práticas de Code Quality e Clean Architecture. E o que seria essas más práticas? Bug encontrado no código, padrões errados, que é o que eu citei lá atrás, de a gente seguir um padrão de qualidade de software. Princípio sólido, esse código segue o princípio sólido. Esse código tem difícil manutenção no futuro. Qual que é a segurança dele? A segurança é um dos pontos mais importantes que eu acho que a gente precisa debater, porque por mais que a gente não é um banco digital, não é uma big tech que faz transferência de Pix, né? Mas a gente precisa pensar em segurança porque a gente, como uma palavra que o Pedro estava falando comigo ontem, a gente tem um monopólio, a gente tem dados, a gente tem usuários. Então, a partir desse momento que a nossa base de dados começa a crescer, a gente precisa pensar em segurança, tá? Essa aqui é a parte mais principal de todas. E os testes, ou seja, más prática de testes, tá? Más prática de clareza, más prática de simplicidade, facilidade, se o código é testável ou não. Então, o Sonar, ele vai ficar entre meio campo dessas má práticas do que tudo que a gente for escrita. Aqui é legibilidade, simplicidade e manutentabilidade. E aí, com isso, depois que o código passa por essa análise, né, do Sonar, ele passa lá pela análise dele e ele gera um relatório para a gente lá no servidorzinho. Um relatório dizendo quality gate, ou seja, padrões de qualidade. Aí ele vai dizer aqui para a gente quais os totais de bugs que foram encontrados no seu código. Quais vulnerabilidades, o total de vulnerabilidades. Isso aqui é o Sonar, tá? Quantas vulnerabilidades ele encontrou no seu código. Então aqui ele encontrou 4 bugs, 11 vulnerabilidades, 67 code smell, que code smell é código de difícil entender e muito complexo. E coverage são os fluxos de testes. Os testes passaram. Então o SonarQube ele vai identificar, analisar más prática de código com bug, com padrões que não seguem o mesmo padrões, não segue princípio sólido, segurança, e gerar um relatório com base nesse código, tá? Bom, vamos lá para o próximo slide. E, bom, aqui agora a gente entra sobre o que é o SonarQube. O SonarQube, ele é uma plataforma... Deixa eu botar aqui pro meu mousezinho. Isso não foi, não. O que é o... Ih, não foi? Agora foi. Então, o que é o SonarQube? O SonarQube, ele é uma plataforma que tá vindo bastante em alta no mercado hoje, tá? A maioria das qualificações nas vagas do LinkedIn, eles pedem bastante, então é interessante a gente fazer o benchmark para ver como é que tá o mercado por trás disso e se as empresas também estão agregando a esse tipo de usar essa plataforma antes de a gente tomar alguma decisão com isso.
Então é uma plataforma open source. Open source entre aspas, tá? Eles têm 4 tipos de planos. Um deles é o planos Community, que é gratuito. Então eu consigo ter o plano gratuito deles, que é open source. E ele consegue também fazer monitoramento, eu consigo fazer integração com CI/CD. E ele funciona basicamente com raio-x, ou seja, ele identifica problemas antes de se tornarem críticos em produção para o usuário. Então, ele vai ter lá a análise do código do projeto, ele identificou um bug, imagine se eu tivesse subido esse bug para produção. Então, ou seja, antes dele ir para produção, antes de se tornar crítico o usuário, ele já me identifica e eu tomo uma decisão por cima. Porque é menos custodioso um problema aparecer pra gente consertar em dev do que quando tá em produção, porque isso gera chamada e... aí você já viu. E o objetivo dele é analisar automaticamente cada alteração do código. Por que automaticamente? Automaticamente pelo fato de que cada git pull que for feito lá no GitLab, ele vai passar pela análise dele. Então, por isso que é automaticamente. Cada git pull, ele analisa e passa um review pra gente daquela análise daquele código. E aí a gente entra aqui sobre o objetivo do SonarQube. O objetivo dele é trazer uma inspeção de qualidade de código, tá? Executando revisões automáticas com análise e detecção de bugs, code smells, que são códigos de difícil manutenção, vulnerabilidade, que é o que eu ressaltei lá atrás, é que por mais que a gente não é uma big tech, não é um banco digital, mas como a gente tem um volume grande de dados, a gente precisa pensar em segurança. Mas agora que teve o vazamento recente da XP, base de dados da XP, a gente precisa ter um pouco de cautela em segurança e seguir um padrão, né, do que o Sonar nos passar pra gente, de código. E também ele verifica como que estão os testes, se estão tudo legal, os padrões de codificação, qual que é a complexidade do código daquela função e garantir a qualidade, tá? Vamos pro segundo tópico. Oh, perdão. Vamos pro segundo tópico agora. Bom, o próximo tópico é porque é importante para a gente usar o SonarQube, tá? Primeiro, prevenção de problemas antes que chegue ao cliente. Como eu ressaltei, ele vai falar para a gente lá na... Aqui é um exemplo aqui da plataforma dele online, né? Então, ou seja, observa que aqui ele tem um projeto chamado Obarba, e ele está mostrando que teve 0 bugs no projeto dele e foi encontrado 0 vulnerabilidades. Então, por isso que a prevenção do problema antes de chegar ao cliente. Porque o Sonar vai nos mostrar para a gente onde está o problema para poder ir lá corrigir. Então, se não tivesse o Sonar, já tinha subido com 15 bugs e só o cliente ter descoberto. Né? E não a gente como dev, sim, em produção. E maior segurança contra vulnerabilidades, que é já a 4ª vez que eu ressalto sobre segurança, que é um ponto importante. E também trazer uma padronização de código, ou seja, padronização de Solid, evitar bugs, como é que está o código, se o código está complexo, isso vai dar para dar manutenção no futuro. Então ele vai sugerir todos esses tipos de problema para a gente estar melhorando no projeto, tá? E ele mesmo classifica e sugere sugestões de um bug. E também otimizar o tempo de code review. Por exemplo, fez lá um git pull no GitLab, no projeto, e ele já vai nos dizer qual que é os tipos de problema que foi encontrado naquele código e não vai precisar de um profissional para ficar indo lá fazer code review. Entre aspas, tá? Porque um código de um estagiário, ou de um estagiário que está começando, sim, ele já é bem... A gente já precisa de dar uma atenção um pouco mais, mas para um júnior que já tem entendimento de regra de negócio, não necessitaria de um code review, porque o próprio SonarQube já faria pra gente, automaticamente, com o padrão deles. De segurança, de Solid e de Clean Code. Então é mais seguro, é mais segurança, mais eficiência e mais qualidade, tá? Em tudo que a gente entrega. Porque passa primeiro pela validação do Sonar antes de a gente disponibilizar o projeto em produção. Aí qual que seria o processo após a gente adotar ela com a gente? Então o processo seria o seguinte, a gente desenvolvedor desenvolve lá a feature que tá lá entregável para ele. Ele vai fazer um commit dessa tarefa lá pro GitLab. Fez o commit pro GitLab.
Aí o GitLab vai ter um runner lá que ele vai estar verificando automaticamente. Sempre que tiver um Git pull, ele vai chamar o SonarQube. Aí o SonarQube vai verificar o código que foi feito o Git pull, vai verificar se tem algum bug nesse código. O estagiário, sem querer, colocou uma coisa maliciosa ali. Eu já passei por isso, tá? De um fato de um estagiário ter colocado um tipo de permissão na diretriz do Android que não tinha passado pela minha revisão. Aí eu fui debater só depois que subiu para Google, né? Então, ele iria mostrar se tem algum bug que alguém colocou, alguma vulnerabilidade. Isso aqui é o próprio dev vai olhar lá no painel e ver o que o SonarQube falou sobre o código dele. Aí o objetivo é o quê? É o dev ver o relatório que o SonarQube gerou do código dele, corrigir os problemas que o SonarQube reportou, voltar para desenvolvimento de novo, fazer o refluxo de novo e aqui nas notifications é ele notificar a gente no Discord que teve um bug no Git pull que o desenvolvedor fez, sabe? Então a gente teria ali um padrão também de qualidade de código. E hoje ele suporta 45 linguagens de programação, né? Então PHP, Python, Swift, Go, Ruby, COBOL, é bem antiga, e Node também, eu já fiz um teste no Node, em Dart, diversas... o Swift tá aqui. Diversas outras tecnologias, tá? Hoje, quem usa o SonarQube hoje, né, são mais de 7 milhões de desenvolvedores e 400 mil organizações. Então, coloquei aqui as mais coagidas, né? Johnson & Johnson, eBay, Microsoft, Barclays e Air France e a NASA, que usa também o SonarQube nos projetos deles. E eu vim aqui agora passar uma simulação de como que o SonarQube funcionaria no nosso mundo de dev, né? Então, qual que é esse tipo de cenário que eu coloquei aqui, né? Imagine que a gente está criando um app para calcular, para somar, uma calculadora para somar números. Aí, em vez de somar A mais B, eu estou subtraindo acidentalmente. Observa que eu criei uma função para isso lá. E observa aqui que é da própria documentação dele, né? E ele criou aqui uma documentaçãozinha em Python. Então tem uma função que está chamando add numbers. Aí o result, em vez de estar somando, ele está subtraindo. Aí, por seguir um padrão, eu acho que ele já deve estar olhando. Como ele deve ter uma inspeção com IA, ele deve estar vendo que ADD, ele está subtraindo, né? Então o Sonar detecta esse bug e informa pra gente. Depois que esse Git pull for feito, ele vai mostrar pra gente, reportar pra gente lá no painel que ele encontrou um bug para ser corrigido nessa função aqui. Então, por isso que eu falo padrão de qualidade de software. E aqui agora eu falo um pouco sobre o Sonar em ambiente real, tá? Então, eu baixei a versão gratuita que eu comentei lá atrás, open source, é o código-fonte dele. Ele vem um código-fonte zipado, e você zipa e você dá o start. É bem simples de startar ele localhost aí. Então o exemplo aqui foi rodando local, só pra gente ver a viabilidade disso, né? Então rodou local. Aí a simulação eu fiz aqui com o Mobile API, que é o projeto feito em Node, tá? Aí aqui, o que ele me ressaltou? Eu dei vamos supor que foi feito um Git pull lá no GitLab, e ele mostrou que não foi encontrado nenhum problema de segurança nesse código. A confiabilidade dele encontrou uma só. E a manutentabilidade dele encontrou 49. O fluxo de teste está zerados. E as duplicações, 22%. Tá? Então, ele vai analisar e passar uma análise para a gente. E aí, ele encontrou 50 problemas também, para mim, no código do Mobile API. Ele encontrou 50 problemas. Aí, olhando aqui, ele coloca cada problema que ele pontua, ele coloca como médio ou low. E eu consigo também assinar. Tá not assigned, mas eu posso assinar isso aqui para alguém responsável para consertar isso. Então, observa aqui, ó, lá na routes.ts ele falou, considera usar for each em vez de map. Você utilizou um import, mas você não está utilizando ele. Então, ou seja, a gente está começando a seguir padrões de qualidade.
Aí o objetivo do SonarQube, depois a adequação, é a cada Git pull no projeto ele vai fazer a análise do código, ele vai gerar um relatório, né? Se tudo estiver correto, o dev pode prosseguir. Caso ao contrário, ele deve corrigir os problemas e notificar no canal do Discord se ele encontrar bug, vulnerabilidade, códigos de difícil manutenção, más práticas e as coberturas de teste deles não estiver boa. Então, o dev está ali fazendo uma feature, vai encaminhar o seu commit lá pro GitLab. Do GitLab, ele vai chamar a automação do Sonar. O Sonar vai gerar esse relatório aqui pro dev e ele vai ver. Ah, ó, ele gerou 0 bugs, 0 vulnerabilidades, então não preciso fazer nada. Ah, não, ele gerou 40 bugs. Então já é um problema que ele já precisa tomar uma atenção. Por que 40 bugs? O que tem de errado no meu código? Para ele corrigir até, de fato, ter um padrão, tá? Bom, acho que é isto. Foi. Thank you so much. Eu queria o palpite de vocês aí, de o que vocês acham.